que é geometria sagrada, velho? Tá, vamos lá, vamos tentar explicar. Primeiramente, pedir pra galera aí que veio pelo Atomicando, meus alunos, todo mundo aí, se inscreve aí no canal da rapaziada. A rapaziada manda muito, tem podcast, já assiste todo que passou lá atrás também, é muito bom, tá? E, cara, pra mim falar de geometria sagrada não é fácil eu resumir em poucas palavras. Eu tenho que falar de uma síntese que envolve o que é de fato uma geometria sagrada. Fica à vontade, a gente pode te perguntando no Sim, meio, né? beleza, A gente vai claro, tirando as dúvidas com certeza. aí, vai surgir. Mas vamos lá, tentar simplificar aqui o máximo possível. Seguinte, a geometria que a gente estuda no nosso colégio, no dia a dia, né, que a gente estuda lá, hipotenusa, Pitágoras, né, cateto oposto, cateto adjacente, tudo isso, é algo chato, digamos assim, né? Ninguém gosta muito disso daí. Só eu que era meio louco, porque eu sou engenheiro civil também, então eu era meio louco, sempre gostei dessas coisas. Tô perto. É, você também, né? O Rafa também é engenheiro, né? Então a gente era meio né, tentando as ideias. Mas a maioria não gosta. Só que o ramo da geometria sagrada é um ramo diferente, porque a geometria sagrada ela fala que através da geometria se tem a organização do universo e a criação de tudo que a gente vê, de tudo que existe. É como se Deus, ele não fosse só o Deus da religião do cristianismo, que fica lá sentadinho no trono e tudo mais. Mas é um Deus geômetra. É um Deus que cria o universo e cria tudo a partir de fundamentos matemáticos e proporções exatas. Proporções essas que nós chamamos de geometria sagrada. Agora, a gente tem que entrar no quesito de por que é chamado de sagrado. O sagrado vem da questão do divino, a divindade que está por trás das geometrias. Por exemplo, a gente tem vários padrões que são padrões famosíssimos dentro dessa síntese de geometria sagrada. Por exemplo, um padrão que é o número de ouro. Já ouviram falar sobre o número Φ? Razão de Φ? Não. Nunca ouviu? Não. O número é o seguinte, a razão de Φ, ela é uma proporção de um retângulo perfeito. E a própria razão de Φ, ela consegue interagir com a famosa sequência de Fibonacci. Espiral de Fibonacci. Mas o que é essa razão de Φ? É como se você tivesse proporções de um retângulo, e esse retângulo ele consegue encaixar vários outros retângulos dentro dele, assim como infinitamente dentro, como infinitamente expansivo. Fora, né? Aumentando. E como a gente encontra essa razão? Essa razão está no nosso corpo humano. Se você pegar, por exemplo, a medida do seu dedo médio aqui até o seu cotovelo e fazer uma proporção do seu dedo médio até o seu ombro, essas duas larguras fazendo uma proporção, elas vão dar um número, que aí vai entrar na equação de segundo grau, vai fazer Bhaskara e tudo mais com essas proporções, e ela vai dar um número. O número vai dar 1,618, que é o número de ouro. Mundo? Não é todo mundo, porque o Tem corpo gente que não humano tem também tem isso. Mas o corpo humano ele não é exato, né? Então, por exemplo, tem pessoas que nascem com uma deficiência, O ou Ziel, nascem por exemplo, com não ia dar alguma isso anomalia. Aquele Hã? dedinho de Cheetos. O Ziel que foi embora agora não quer dar Não, isso. talvez ele ia dar um número menor. Mas a maioria vai dar. Mas assim, a gente vê essa sequência de ouro na orelha, a gente vê na natureza, em conchas, nas folhas. A gente vê essa sequência que é a chamada, essa sequência de ouro, que é a sequência de Fibonacci. Então, eu ia falar desse lance da sequência de Fibonacci, que eles falam que é uma coisa que fica agradável aos olhos sempre, né? Isso! Ó, cara, a sequência de Fibonacci, ela é extraordinária. Porque, primeiro, Fibonacci, ele descobriu essa sequência vendo os coelhos no quintal dele. Você acredita? Como assim, mano? É muito doido. Só que aí a gente tem que partir de uma premissa. Ele começou a ver como os coelhos se multiplicavam. E ele percebeu que os coelhos se multiplicavam em uma proporção exata. E essa proporção dava para fazer o encaixe matemático de uma espiral, que se enquadrava nas razões desse retângulo perfeito que eu falei, que é esse número de ouro. E como ele fez isso? A gente tem que partir de algumas premissas para a gente encontrar essa sequência de Fibonacci, que é um casal de coelhos só se multiplica após um mês que ele já gerou. Então, por exemplo, o coelho nasceu 2 coelhos, um macho e uma fêmea. Primeiro, sempre vai nascer um macho e uma fêmea. E eles podem cruzar entre si, né? Irmãos não podem, assim, na família, mas eles podem cruzar entre si. E esses coelhos, eles não podem se multiplicar, assim, tem que esperar um mês, só no outro mês, para eles poderem se multiplicar. A partir de que você causa essas premissas, não vou lembrar de todas, são várias, mas a partir dessas premissas... É previsibilidade que entra, né? Isso, isso que ele traz como premissa. Tipo assim, ó, é previsível que seja feito assim. Sim. Então, a partir disso, porque assim, tá falando do reino animal, então pode acontecer milhões de coisas. Mas ele colocou, ó, se acontecer isso, essas premissas, como vai ser essa procriação dos coelhos?
Aí ele percebeu que o primeiro casal vai ter os filhos, os filhotes, 2 filhotes. Então é um casal, aí no próximo é um de novo, porque o casal tem que esperar um mês, lembra? Então é a mês a mês. Então o primeiro casal nasceu, passou um mês. Então tem já 2 sequências, 1 e 1. Aí eles tiveram os primeiros filhos, que são um casal também. Então ele teve o casal que puxa um traçado. Então nasce o casal dos filhos e eles se repetem. Então tinha um que quando nasceu, um para esperar o primeiro mês e agora 2 porque tiveram os filhotes. Só que esses filhotes não podem ter filhos porque tem que esperar um mês. Então os filhotes repetem e esse casal pode ter mais uns filhotes. Então ele vai ter mais um e o casal desce de novo. Então Não vai entendi ser porra nenhuma. 1, 2, 3. Calma lá. O que acontece? Essa proporção era eu tô falando porque a sequência de Fibonacci foi descoberta assim. Mas nada mais do que você descobrir a sequência de Fibonacci somando o seu número antecessor. É a coisa mais fácil de você encontrar. O último número que encontrar. você vê é a soma dos 2 anteriores. É a soma do anterior. É a Você soma só do repete anterior. um. Sei lá, deu 3, vai. 1 mais 2, 3 é a soma do... É mais ou menos isso. é um antecessor. um 3 mais antecessor. 2, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 5, 13. E assim você vai encontrar a sequência de Fibonacci. Essa é a sequência de Fibonacci. Só que você só tem que repetir o número 1. Então é 1, repete, 1. Aí você começa a somar. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8. Repete 1 2 vezes ali. Isso, você só tem que fazer isso. Só repetir 1. E ele encontrou isso. Vendo os coelhos. Quando ele encontrou essa sequência de números, essa sequência que é chamada de sequência Fibonacci, ele percebeu que essa sequência era possível traçar uma espiral nessa sequência. E que de alguma forma essa espiral estava em todos os lugares da natureza. Ele percebeu que estava nas conchas, ele percebeu que estava... Eu tenho até umas imagens aqui, umas figuras, depois eu posso mostrar. Estava na natureza, estava no rosto humano. E ele percebeu que essas proporções, por ter essa razão de ouro, que a gente chama, era uma razão que para os nossos olhos era mais bonito de se ver. Então, já fizeram um teste, que foi assim, uma experiência, que chamaram vários voluntários, e aí fizeram tipo uma votação entre eles. Ó, quem vocês acham que é a pessoa mais bonita do grupo? E eles começaram a votar entre eles, só não pode votar em si mesmo, mas começaram a votar entre eles. E aí pegaram os 3 ali mais votados. Quando pegaram os 3 mais votados, eles foram fazer as medições no rosto dessa pessoa e, curiosamente, essas pessoas chegavam na razão de Φ. Elas eram as pessoas que mais se aproximavam nas razões de Φ. E os outros não. Então essas pessoas já mais agradável mesmo. votadas como mais bonitas seguem a proporção de Φ. Até a elipse das galáxias, do formato das galáxias, tem Fibonacci. Tudo. Isso já... Aí, porque a gente pode trazer um outro conhecimento disso. Isso a gente chama de lei da correspondência. Trata de leis que a gente chama de leis herméticas, que é as leis do universo. O que acontece? Tem uma lei que se fala assim, que é um princípio universal. O que é um princípio universal? É uma lei como se fosse uma lei física, mas não é uma lei aceita na física porque não dá para você traduzir em matemática. Não dá para você fazer um experimento para os físicos aceitarem isso. Então o que eles fizeram? Desde lá de trás, lá do Egito e tudo mais, existiam escolas de mistérios. Escolas de mistérios eram as escolas que eles estudavam esses conhecimentos a fundo. Conhecimentos que de alguma forma para o rei não era legal você estudar. Porque até hoje é assim, né? Hoje não é bom você estudar. Hoje é bom você ter conteúdo e não pensa, não raciocina. E antes, imagina antes então como é que era. Então eles fundavam essas escolas misteriosas e eles estudavam a fundo essas questões. E em uma dessas escolas você tem Hermes Trismegisto, que foi dizem uns que foi um rapaz só, e dizem um que ele foi até Tote, que é um deus lá do Egito. E tem outro que Hermes Trismegisto, ele vem de uma história, digamos assim. São várias pessoas que representam o Hermes Trismegisto. Mas esse cara fundou os fundamentos das leis universais. São 7 leis, 7 princípios que o universo está regido dentro desses princípios. E um desses princípios é o princípio da correspondência, que fala o quê, Rafa? Assim como é abaixo, é acima. O que isso quer dizer? Assim como o universo tem essa forma em espiral e número de ouro, embaixo, que é um microcosmo, um macrocosmo é o universo. O microcosmo seria o nosso ambiente. Também segue esse mesmo princípio. Então, se lá as galáxias seguem esse número de ouro, por que aqui nossa realidade também não seguiria um número de ouro? E essas coisas a gente vê que se contrapõem, que essas coisas existem. Então, a mesma coisa que você consegue enxergar fora do universo, você consegue enxergar dentro da nossa realidade. As mesmas proporções se multiplicam aqui.
Então, o que os matemáticos começaram a estudar? Poxa, se eu conhecer como funciona a minha realidade, eu vou conhecer como funciona o universo. Isso é Faz até todo é sentido, isso. Não tem aquela frase de Sócrates, conhece a ti mesmo, que conhecerá os deuses, né? Sim. Então, assim, é isso que eles querem fazer. E quando eles descobriram a razão de Fibonacci, quando eles descobriram o número de ouro, eles viram que isso se propagava em todos os lugares. É tão complexo isso que as maiores marcas de marketing utilizam esse número de ouro. A Nike é um número de ouro. A Nike não é praticamente uma espiral? Sim, não é aquele sinal o assim? facão. Isso. Se você jogar as proporções exatas, se você colocar os retângulos perfeitos, você vai ver que ele vai se encaixar dentro dessa espiral, nessas proporções. Ele vai ter esse número de ouro. Até mais pro pessoal se identificar com... não colocar qualquer símbolo lá, qualquer logo e falar, não vou usar isso aí porque isso aí é feio, tá ligado? Cara, todos Então os já vou logos avisar o mais pessoal famosos que são tá feitos assim. assistindo que a gente vai refazer o logo do podcast logo logo. É bom, pra ficar mais bonito. Não, assim, O Renan dá vai a ajudar, o impressão. Renan vai ajudar. Na verdade não é nem por causa disso. Você falou um acaso agora. Mas vai refazer. Eu tenho algumas imagens aqui, ó. Eu nem sei se é legal mostrar, Por quê? mas... Você tem medo? Não, É legal sim, porque... Ó, eu tenho um livro bem interessante que ele fala... Eu não sei se eu tenho que mostrar assim, ó, se alguém quiser. Como é que o. Assim, ó. Tem que ver com voz de galinha ali. Assim? Aí. Então aqui, ó, tem algumas imagens dentro da natureza que você consegue enxergar essas razões. Esse número de Fibonacci. Então, tudo que segue essas espirais tende a ser mais belo, ser mais bonito. E quando eu falei sobre o retângulo de ouro, eu tava falando desse retângulo aqui, ó. Tá certo aí? Qual? Esse retângulo aqui, ó. Aqui, ó. Ah, tá. Tá vendo? Esse retângulo é o retângulo perfeito. É o retângulo que cabe todos os retângulos infinitamente dentro dele, assim como fora dele. Você pode repetir esse padrão bilhões de vezes, Caraca. que ele sempre vai se encaixar. Esse é o número exato, o número de ouro, né? Então, através dessas formas, eles descobriram que existe uma proporção que guia o universo, que constrói o universo. E isso a gente começa a chamar de geometria sagrada. Tem esse livro aí pra vender nas livrarias? Tem. Se o pessoal Nossa, quiser. pessoal. Eu tô até fazendo um grupo de estudo sobre esse livro aqui, ó. Geometria Sagrada, as Bases Naturais de Jesus Naton. Custa Né? cento e pouquinho, né? É, R$100 aí. Dá pra pessoa ter esse conhecimento.